Considere a equação química global entre os compostos HBr e NO2. A reação está aqui, né, a casa global. E aí, para desenvolver um estudo cinético, foram propostos de mecanismos de reação 1 e 2 descritos na tabela, ambos contendo duas etapas. E aí realizou-se, então, um experimento no qual foi medida a velocidade da reação em função da concentração inicial dos reagentes, mantendo-se constante a temperatura. Observe os resultados obtidos e aí é solicitado para que a gente determine a ordem global da reação. Bom, galera, então a gente vai ter que fazer, né, no caso, aqui ele pede primeiro a ordem global da reação e depois qual dos dois mecanismos propostos representa essa reação global, né, e pede uma justificativa. Então a gente vai ter que fazer meio que as duas coisas ao mesmo tempo, né, que no caso é definir a expressão, né, que representa justamente a velocidade dessa reação, né. Então a gente tem um experimento que é a melhor forma da gente fazer a resolução desse problema. E aí observe que para o primeiro reagente, o HBr, eu tenho aqui, né, no primeiro experimento, tá? Esse aqui é o experimento de número 1. Eu tenho a concentração de 0,01 mol por litro e do dióxido de nitrogênio também 0,01 mol por litro com a velocidade de 0,05 mol por litro a cada minuto. Já no experimento de número 2, percebam que eu mantive constante a velocidade de NO2, mas eu dupliquei a velocidade do HBr. Qual foi o efeito na velocidade? A velocidade também duplicou. Então, quando eu dupliquei a velocidade do reagente HBr, a velocidade também duplicou. Então, isso significa que a ordem do HBr, nesse caso, né, 2 elevado a x para ser igual a 2, logicamente x tem que ser igual a 1. Então, a gente teria aqui velocidade é igual a uma constante, multiplicando a concentração de HBr elevado a 1, né, que seria a ordem desse reagente. E aí, qual seria a ordem do outro reagente? Então, perceba que se eu for comparar o experimento 1 com o 3, eu mantive constante a concentração do HBr, mas aí eu multipliquei por 2, ou seja, eu dupliquei a concentração do NO2. E o que aconteceu com a velocidade? A mesma coisa, também duplicou. Então, nesse caso, a ordem do NO2 seria igual a 1. Então, essa daqui, né, é a expressão de velocidade. E aí, ele quer saber qual é a ordem global da reação. Então, já que essa aqui é a expressão que determina a velocidade, a ordem global seria igual ao quê? Ao somatório da ordem dos reagentes. Então, 1 mais 1 é igual a 2. Então, essa daqui é a primeira resposta, tá? A ordem global é igual a 2. E aí, qual dos dois mecanismos propostos representa essa reação global? Cara, se essa daqui é a velocidade, então a gente tem que mirar na etapa lenta, que é a etapa lenta que representa justamente que vai ser determinante para a velocidade. E aí, o que acontece? Quando eu olho o mecanismo de número 1, olha quem são os reagentes. Ó, o HBr, então é 1 mol de HBr e 1 mol de NO2, tá? Já no segundo mecanismo é só o HBr. Então, a gente tem aqui, ó, tá vendo? Ó, essa ordem de cada reagente, o HBr e o NO2. Então, a etapa lenta seria do mecanismo de número 1. E qual é a justificativa, né, para ser o mecanismo de número 1? Então, a justificativa é que no mecanismo de número 1, o coeficiente estequiométrico se iguala ao quê? A ordem de cada reagente. Então, a gente tem que justamente a etapa lenta exposta no mecanismo 1 vai ao encontro do que a gente viu na análise do experimento aqui, tá? Então, a justificativa basicamente seria essa, seria dizer que é a etapa lenta do mecanismo 1, tendo em vista que de acordo com o que foi analisado aqui nesses experimentos aqui, né, que no caso gerou essa expressão aqui, aí você poderia demonstrar isso daqui, né, velocidade é igual a uma constante, multiplicando a concentração de HBr, multiplicando a concentração de NO2, então você tem que a ordem bateu justamente com os coeficientes estequiométricos expostos na etapa 1, né, na etapa lenta do mecanismo 1. Show? É só uma ideiazinha aí para você em casa aí imaginar como poderia ser escrito, tá? Mas é basicamente isso. Bom, então é isso, galera. A gente fecha aí a resolução da questão de número 7.